Bom, como exercício de perspectiva com 2 pontos de fuga, a gente vai desenhar um sofá de 2 lugares. Então, primeira coisa, para desenhar um sofá, vou fazer aqui minha linha do horizonte, ou seja, a linha da altura dos olhos. E vou colocar aqui um ponto de fuga aqui e outro ponto de fuga aqui. Então, eu vou fazendo, eu quero que vocês repitam comigo. Nosso sofá, ele vai ter a quina aqui. Nossa primeira quina, a quina mais perto, vai estar nessa posição, ou seja, mais perto desse lado do que desse lado de cá. Outra coisa, nosso sofá, ele vai estar na metade daqui da linha do horizonte. Mas nesse caso aqui, esse sofá, ele vai estar com a quina bem nessa posição, metade para cá e metade para lá. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o seguinte, primeira parte do nosso sofá para cá e a outra parte para lá. Depois vou fazer a mesma coisa com a parte de cima e vou fazer a mesma coisa aqui também. Dessa vez eu não vou fazer com lápis, estou tentando fazer com lápis de cor para ver se vocês conseguem enxergar melhor, né, as linhas. Então, assim, o meu eu não vou apagar, vai ficar com essas linhas aparentes, mas vocês podem fazer em casa com grafite, não tem problema nenhum. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vou marcar aqui a lateral do meu sofá. Então, o sofá ele não pode ser aqui, porque ele não vai ser um sofá, ele vai ser enorme. Meu sofá, ele vai ser nessa altura daqui, a parte de trás da lateral do meu sofá. Então, vai estar aqui. E aqui eu vou desenhar a parte da frente. Então, eu disse o seguinte, vai ser um sofá de 2 lugares. Primeira coisa que eu vou marcar vai ser a área de descanso desse meu sofá. Então, vou marcar aqui. E vou marcar também a altura que esse sofá ele vai estar. No caso, não vou marcar aqui na altura da linha dos olhos, não. Digamos que eu esteja olhando esse sofá um pouquinho de baixo para cima e a altura vai ser aqui. Então, essa vai ser aqui o descanso do braço, vai ter essa distância, não, chegar um pouquinho mais para lá, vai ter essa distância aqui. Então, eu desenhei aqui a distância da altura do meu braço. Daqui para lá vai ser o assento onde vai estar esse sofá. Depois eu vou ter que colocar aqui o primeiro assento, que vai ser mais ou menos aqui nessa direção. Ou seja, eu tenho um espaçamento daqui para cá. Deixa eu ver se tá bom. Não, dá mais um pouquinho. Vai ficar aqui. O primeiro assento vai estar aqui. Quando eu fizer o segundo assento, eu vou diminuir um pouquinho. Então, a segunda parte do meu sofá vai estar aqui nessa direção. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma reta para cima. Por quê? Vai ser... Vou marcar aqui a parte do descanso do meu sofá. E aí eu tenho que levar em consideração que se eu coloquei essa distância aqui, quando eu vou fazer a segunda parte, eu tenho que diminuir o bracinho do meu sofá. Como eu fiz aqui a segunda parte, né, do apoio do meu sofá, isso me gera um ponto que eu tenho que ligar para o lado de lá. Então, novamente, eu venho aqui e vou ligar. Vou fazer fraco porque eu ainda não sei onde que ele termina. Então, eu faço fraco ligando para o lado de cá. E em algum momento, eu vou ter o fim, né, do meu sofá para cá. O que eu vou ter que fazer? Eu sei que lá atrás do meu sofá eu tenho uma linha que parte daqui para lá, mas não exatamente no finalzinho, porque eu tenho aqui, né, dentro desse sofá,
a questão da parte de trás do sofá, do encosto, eu tenho uma largura. Então, em vez de eu pegar aqui nesse finalzinho, eu vou pegar daqui, do final do encosto, e vou trazer uma linha para cá. Ou seja, se eu faço isso, eu sei que nesse ponto de interseção, lá atrás, eu tenho essa linha, que é do encosto. Nesse ponto de interseção com a linha de cá, eu vou ter uma linha perpendicular de 90 graus para baixo, que é o finalzinho do meu encosto, e desse ponto a esse ponto, aí sim eu posso reforçar aquela linha que eu fiz para cá, aqui. Ou seja, aqui é o final do meu sofá. Esse aqui é o encosto que eu vejo e aqui atrás também é o que eu vejo. Depois, o que eu posso fazer é o seguinte, deixa eu só continuar a linha que eu não continuei, só fiz até aqui, mas eu vou continuar até aqui. Então, isso aqui seria tecnicamente a área que eu encosto lá atrás. E na área onde que eu encosto lá atrás, eu tenho uma maior parte para a primeira parte do sofá e uma menor parte. Então, se esse meu sofá fosse dividido, ele teria tecnicamente uma divisão mais ou menos por aqui, da primeira parte e da segunda parte. Uma divisão mais ou menos por aqui, da primeira parte e da segunda parte. Deixa eu ver se eu consigo apagar com um lápis para essa linha aqui ficar um pouquinho mais fraca, já que é lápis de cor. Então deixa eu apagar, não vai apagar totalmente, mas pelo menos vocês conseguem enxergar um pouquinho melhor. Depois eu vou apagar essa linha daqui também para ficar um pouco mais fraca. Essa aqui, e a gente vai pintar esse sofá para que a gente consiga enxergar ele aparentemente. Então, aqui, deixa eu apagar essa linha aqui, que é a linha da altura dos olhos. Então, deixa tudo um pouco mais fraco. E para cá também. Então, ó, vou reforçar o que vocês estão vendo. E agora a gente vai pintar esse sofá. Deixa eu ver que cor que a gente pinta esse sofá. Bom, vou pintar esse sofá de rosa. Então, aqui vai ser uma versão um pouquinho mais light, mais clarinha dessa cor rosa que eu peguei. Na hora que vocês usarem um lápis de cor, tenta pintar de uma maneira bem uniforme, tá? Não quero ver aqui, tipo aqueles rabiscos assim feios, não. Tenta pintar com a mesma intensidade da mão no papel. Tenta preencher o papel de uma forma uniforme. Mesmo assim, vai demorar mais tempo preenchendo dessa forma? Demora mais tempo. Mas pelo menos fica um desenho mais bonito do que aquele rabisco todo feio. Aqui, por exemplo, também pode ser da área mais clara, já que pega a luz aqui, pode estar pegando luz aqui. Nessa parte daqui, a gente pode fazer um pouquinho mais forte para dar uma diferença. Com ali a lateral.
eu vou pintar um pouquinho mais claro. E à medida que vai chegando pro lado de cá, eu vou tentar fazer mais claro ainda. E aí uma coisa que a gente pode fazer para esse desenho, para ele ficar ainda mais com carinha de sofá, é tentar arredondar essa partezinha, né, das esquinas, para dar uma sensaçãozinha que aqui é um pouquinho fofo. Faz uma coisa mais arredondadinha. Então, faz isso aqui. Então, à medida, como se aqui tivesse a sombra, um pouco dessa parte aqui lateral. Posso escurecer só um pouquinho aqui para dar uma questão de dizer que isso aqui é fofo. Aqui também, só um pouquinho nas laterais, nas pontinhas. Apertar mais um pouco aqui ou botar outra cor. Deixa eu ver se eu coloco outra cor por cima. Deixa eu ver. Bom, fizemos um sofá de 2 lugares, numa perspectiva com 2 pontos de fuga. Agora a gente vai fazer um desafio, né? Vamos ver, vai ser um desenho mais difícil, porém vamos ver se vocês conseguem me acompanhar. O que a gente vai fazer? Deixa eu pegar outra folha, que essa aqui tá, deixa eu botar aqui atrás, tá suja. Vamos fazer um desenho de uma garrafa. A garrafa ela já tem partes mais curvas. Então, como é que eu vou fazer o desenho dessa garrafa? Primeiro eu vou fazer aqui a linha do horizonte. Marco meu primeiro ponto de fuga, marco o segundo. A garrafa, a gente vai pensar ela como se a gente estivesse fatiando essa garrafa. A princípio eu vou fazer estrutura transparente para que a gente possa ir fatiando e montando essa garrafa. Nessa garrafa, primeiro eu vou desenhar o que é a lateral. A linha lateral que vai ser tomada por aqui e aqui. Só que essa aqui é aquela primeira fase da garrafa, ainda não é o gargalo. É só a primeira fase da garrafa que eu vou transformar isso em um desenho de perspectiva com 2 pontos de fuga, que vai ser um pouco mais fácil para mim de compreender o que eu vou fazer. Então, fiz o desenho aqui, fiz... Amém, tá ruim isso aqui. A régua escorregou. Se eu fizer assim vai ficar um pouquinho torto. Então deixa eu apagar, fazer outra linha. Uma pra cá, outra pra lá. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora a base dessa garrafa. A base dessa garrafa vai ser mais ou menos isso aqui pro lado de cá.
e isso aqui pro lado de cá, porque ela não é tão profunda. Essa garrafa não vai ser tão profunda. E outra coisa, ela não vai ser quadradona. Então eu vou fazer primeiro a parte de baixo, a base da garrafa. Por que eu tô fazendo a base? A base da minha garrafa, ela vai me ajudar para eu perceber que eu quero fazer isso aqui, ó. Os cantos dessa minha garrafa são arredondados. Então primeiro eu faço como se ela estivesse numa caixa, né? Lá da embalagem. E aí eu vou fatiando. Então a primeira fatia é a base da minha garrafa e eu vou desenhar a base dessa garrafa, que é isso aqui. Ela é redonda. E como ela é redonda, principalmente aqui, então eu vou desconsiderar essa linha que eu fiz, eu vou erguer uma nova linha, porque eu vou enxergar, na verdade, é isso aqui da minha garrafa. E aqui também eu vou enxergar isto, opa, botar para o lado de cá, eu vou enxergar isso aqui da minha garrafa, porque como a base é redonda, eu não vou ter a ponta mais de fora, e sim a de dentro. Depois eu posso apagar para ficar mais fraco, já que eu não vou considerar mais essa linha aqui. Vou deixar aqui um pouco mais apagada. E aí, vamos fazer o seguinte. Digamos que nessa altura aqui esteja o rótulo dessa minha garrafa, aqui a parte final do rótulo, e aqui vai ser onde está a bebida nessa minha garrafa. Então, primeira coisa que eu vou fazer é ligar esses pontos para encontrar a fatia na garrafa que corresponde ao final do rótulo. E aí, como eu encontrei, o que eu vou fazer? O rótulo, ele tem que seguir essa curvatura da garrafa aqui de baixo. Então, eu vou pegar essa linha e eu vou fazer a curvatura. Então, eu vou reforçar isso aqui e isto aqui. Quando ele chega aqui, eu também preciso de uma curvatura. Então, para isso, eu posso fazer uma linha aqui para me guiar onde que vai ser essa curvatura. Ou eu posso fazer de olho, só sei que aqui tem que ser curvo e aqui tem que ser curvo. Então, eu encontrei a parte final do meu rótulo. Vou fazer a mesma coisa para cá, para encontrar a parte inicial do rótulo. Faço isso aqui para cá, faço isso aqui para cá. E aí eu tenho que ter uma curvatura para cá, uma curvatura para cá e uma curvatura para cá. Ou seja, dá para perceber que aqui tem um rótulo que está seguindo, né, o formato da garrafa. Aqui eu exagerei, não é tão aberto não. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa para o líquido. Vou fazer uma linha para cá, vou fazer uma linha para lá. Só que nessa parte aqui eu vou ter que fechar o tampo da minha bebida. Então eu vou precisar de ligar esses pontos daqui. Daqui para cá e daqui para lá. Ou seja, eu vejo a parte de cima da minha bebida. Por isso que eu fiz uma linha para cá e outra linha para lá. Aí agora eu vou o quê? Eu vou reforçar para tentar arredondar um pouquinho mais essas pontas aqui. E por que não tá tão arredondada como tá aqui? Eu tenho que lembrar o quê? Quanto mais perto da linha do horizonte, menos acentuada vai ser a minha curvatura. Quanto mais afastado, muito mais acentuado fica. Quando eu ultrapasso a linha do horizonte, em vez de eu ter uma curvatura assim, eu vou ter ao contrário, eu vou ter uma curvatura dessa forma aqui. Então, o que eu vou fazer quando eu chego aqui? Primeiro que, se minha garrafa for transparente, eu tenho que pegar do ponto de fuga, levar para lá e pegar aqui do ponto de fuga e levar para cá. Por quê? Eu preciso encontrar onde é o meio aqui, da onde vai sair o gargalo. Então, o gargalo ele vai vir mais ou menos nessa direção daqui.
porque ele vai ter que estar metade para cá e metade para lá, exatamente no meio, né? Se eu fosse fazer um desenho desse tampo aqui para vocês, o gargalo é como se eu tivesse feito aqui um retângulo, faço um X nesse retângulo e bem aqui no meio tem que ter um círculo. Só que ele aqui ficou muito achatadinho e o círculo vai ficar mais ou menos aqui nessa direção. E aí, o que eu vou fazer? Quando eu encontro lá o meu círculo dentro do tampo da minha garrafa, venho e faço 2 retas para cima, nesse círculo achatado, e esse círculo achatado aqui com as retas para cima vai ser o gargalo. Então aqui, ó, fiz o gargalo dessa minha garrafa, e que vai ter mais ou menos, se eu seguir metade, né, na linha que cobre aqui a metade do meu gargalo, ele vai ter mais ou menos essa direção aqui. Por que que eu fiz isso aqui? Porque no final do gargalo eu preciso de uma curvatura e essas linhas aqui me ajudam a encontrar essa curvatura. Claro que se a garrafa for transparente, eu vou ter que fazer isso aqui e vou ter que fazer isso aqui para encontrar qual é o achatamento da ponta desse meu gargalo. Claro, se ele for transparente. Se não for, basicamente eu só vou enxergar isso aqui. Então, ó, faço aqui a voltinha, porque ele tem que dar a intenção que ele tá indo lá pro outro lado. E eu tenho aqui uma garrafa, que agora eu vou pintar, vamos ver aqui, para vocês enxergarem melhor, né? Diante de tanta linha. Deixa eu pegar um verde escuro. Vou pintar essa parte aqui de verde. Vou pintar o líquido desse meio amareladinho aqui. Primeiro vou pintar o líquido. Depois vou pintar a garrafa como um todo, né? Só que deixa eu pintar primeiro o tampo, que o tampo eu vou ter que exagerar, porque ele vai ter que ser, ó, 2 vezes, como se eu tivesse o vidro 2 vezes. Então essa parte aqui do tampo, ele vai ser bem escuro, para dizer que eu tenho ali vidro 2 vezes. Não vou pintar o rótulo vai ser de outra cor. Esse lápis aqui não é tão bom não, ele tá manchando muito o meu desenho. Eu prefiro o lápis aquarelado. Aqui também tem que ser bem escuro, já que tem mais vidro ali por trás.
Aqui eu posso exagerar um pouquinho para dar a questão da profundidade da garrafa também. Aqui eu vou pintar um pouquinho de verde, porque embora a garrafa tenha um líquido amarelo, essa garrafa é esverdeada. Aqui embaixo eu posso exagerar bastante, porque no fundo de toda a garrafa ela tem uma parte de vidro mais grossa. Aí eu vou pintar aqui também, exagerando um pouco onde eu tenho, né, nas pontas onde tem profundidade, e indo clareando pro centro. E olha que eu não tô nem pensando em termos de luz, de brilho em garrafa não, tá? Só tô colocando uma corzinha pra gente poder enxergar o objeto melhor. Posso escurecer um pouquinho aqui a ponta, um pouquinho aqui a ponta, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Antes da gente pintar essa garrafa, vou imaginar que aqui tem, sei lá, um texto. Poderia dizer que aqui, ó, vai ter um texto que vai estar escrito flor. Então eu vou separando aqui o que eu quero colocar. Então a palavra flor vai ter que estar dentro desse espaço. Então primeiro que vai ter o meu F. Digamos que vai ser flor tudo grudado, tá? Flor. Ou seja, até a tipografia dessa garrafa, ela tá na perspectiva. Então, temos a palavra flor aqui. Vou fazer, cadê o preto? Se vocês tiverem essa caneta aqui, dá até para tentar encontrar luz, pontos de luz dentro dessa garrafa aqui. Ó, isso eu tô fazendo aleatoriamente, tá? Porque não, para fazer um bom desenho de vidro, eu teria que estar observando o vidro, né? Tô fazendo aleatoriamente algumas manchas que a mancha do vidro, ela é assim meio desorganizada, meio bagunçada. Poderia estar fazendo isso. Se eu quiser dar um pouco de profundidade aqui, poderia. Escurecendo esse rosa só aonde que tem aqui a parte mais externa da garrafa. E aqui poderia vir com lápis de cor, fazendo uma parte mais arredondada. E terminamos nossa garrafa, que é o nosso desafio da aula de hoje.
Tá, terminamos nossa garrafa. Bom, espero que vocês tenham conseguido e a gente se vê na aula que vem com perspectiva com 3 pontos de fuga.